Olá, Fábio. E aí, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Que bom. Aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Tudo bem, então? Beleza. Conseguisse concluir alguns testes, né? Tu mandasse uma planilha ali naquela mensagem. Aham. O, É, o, eu, o que eu, que, o que que a gente por que que pode falar? tu mandasse, tu só usou a planilha para registrar ali, ou tu usou o É, eu Excel? fiz, eu fiz, eu fiz, não, eu fiz só para registrar. Eu fiz os testes todos no que teve. Eles Aham. são todos registrados no comando diary na nossa pastinha ali, né, Ah, do tá. computador. E foi só para registrar mesmo para a gente fazer um comparativo de valores, né? Uhum. É, eu vi que para algumas ali tu teve que pegar um valor de N bem elevado para conseguir o resultado da É, quadratura de Gauss-Legendre. N igual 50. É, Então imagina, professor, comparado com Gauss-Legendre, né, a gente teria que pegar um intervalo de integração ali e separar em 50 mini trapézios, né, em 50 trapezinhos, seccionar ele bastante, é, né, para ele poder chegar perto, porque quanto mais trapézios a gente insere numa determinada área, né, mais ele vai se aproximando sim, da curvatura de qualquer função ali. é. Mas realmente é um dado importante, porque mostra bem como, para certas funções, a quadratura de Gauss-Legendre é bem mais eficiente, né? Porque se tu precisar de só de 5 pontos, é um esforço bem menor, né? Sim, eu também fiz os testes ali com funções trigonométricas, né? E realmente, não sei por qual motivo, mas funções que multiplicam pares iguais, por exemplo, cosseno de x ou cosseno de 2x, ela não é tão eficaz. Uhum. Eu É, até botei, eu também observei isso aí. E é o que talvez pudesse tentar descobrir, até eu vou ver se no final de semana eu consigo um tempo, e tu também poderia tentar, nos próximos dias, é, tentar descobrir os pontos e os coeficientes para valores mais elevados do N, né? Porque a gente fez o desenvolvimento até N igual a 5, e aí observar, antes de colocar ali naquela rotina que tu chamaste de Legend 4, se tiver aquelas mesmas propriedades de simetria, por exemplo, que aparentemente parece que é isso que acontece quando o N quando tem raízes, por exemplo, são aos pares, né, com sinais trocados, aí de repente, para conseguir colocar o N igual a 6, tu precisaria só de 3 pontos, né, porque daí tu usa a simetria. Aí não seria tão trabalhoso mas de a gente tem valores de T e de WV para N igual a 6? Existe? tem que pesquisar, deve ter aí algum artigo Alguma publicado. bibliografia? Tá. É, Aham. é, Deixa eu pegar é, meu caderno aqui é possível da que a gente ciência. encontre. Vamos dar uma pesquisada, é capaz de ter esses valores já tabelados. Vou anotar aqui essa tarefa para fazer no Uhum, final de semana. Tu pediu para tá. eu fazer a apresentação, professor, só que eu ainda não consegui porque compromissos aí de faculdade, Ah, trabalhos, provas para apresentar, mas final de semana eu vou ficar mais tranquilo de tempo. Aí já vou preparando uma apresentação do que a gente fez até agora. Aí eu te tá. pergunto, tu gostaria de um arquivo em Word ou um PowerPoint? Pois Ou não vieram ainda naquela mensagem, eles não deram instruções nesse sentido, né, de, de ter algum arquivo de preferencial ali, né. Eu acho que se fizer em PowerPoint, eu acho que dá, pode ser aproveitado tanto nesse seminário, né, quanto depois lá no salão. Eu acho que pode fazer em PowerPoint, né, se tu conseguir fazer. tranquilo, eu já vou adiantando isso aí pra gente, então. Sim, acho que é uma boa.
porque já tem bastante coisa, né, que tu conseguisse fazer. Os resultados ali do trapézio, se tu usasse aquela função direta do Octave lá. Sim, Tá. a função que já existe no Octave, né? Tá. Não, mas isso aí é importante tu registrares aí, né? Olha, o trapézio não foi por nós desenvolvido, a gente testou alguns resultados no Octave e estamos usando direto a do Octave. Claro, não, pode deixar. Eu vou botar até a imagem de exercícios feitos à mão que eu tenho no caderno. Uhum. E quanto a esses resultados aí das funções trigonométricas, é possível que a gente, que agora, né, parece que ir na biblioteca se tornou, até ficou um pouco mais fácil, né? Mas eu posso pesquisar ali no site da biblioteca, tem alguns livros, né, que falam sobre quadraturas de Gauss-Legendre. Talvez tenha alguns livros mais avançados que expliquem, né, o porquê que para certas funções, e especialmente as funções trigonométricas, as quadraturas de Gauss-Legendre não dão um resultado tão bom. Tem que ter alguma explicação, então talvez a gente encontre isso, né, em algum livro. Vou procurar pesquisar também para ver se eu ajudo nessa pesquisa. O fato assim de essas funções mais simples, né, como a gente testou, o Gauss-Legendre dá um resultado com menos pontos, isso eu já tinha conhecimento, né, eu já sabia que em geral as quadraturas de Gauss-Legendre elas são mais competitivas, assim. E depois, assim, né, claro, tu teve o trabalho de pesquisar e tabelar os pontos, mas depois que tu tem aquela função ali testada e desenvolvida, fazendo, né, funcionando bem, inclusive com aquelas mudanças de variável ali, quando o intervalo não é de -1 a 1, aí se torna uma barbada, né, Fábio? Com certeza. Com certeza, não tenho dúvida. Daí se tu quiseres depois, se tu quiser compartilhar o resultado desse teu trabalho ali no grupo do Octave, tem uma comunidade ali, pelo que eu entendi, eu acho que é possível tu entrar eu dei uma olhada, mas eu não entendi muito bem como é que eu faço para eu postar meu trabalho, minha pesquisa, não ficou muito claro para mim. Sim. Vamos ver, depois se a gente conseguir descobrir isso aí, se tu tiver interesse, porque quem, né, fez a maior parte do desenvolvimento, e eu orientei, mas tu que fez o trabalho de desenvolver, então se tu quiser divulgar, não vejo problema, eu acho que isso não vai entrar em conflito com... Porque a gente tem aquele termo de confidencialidade, né? Sim, talvez fosse bom perguntar para a diretoria de pesquisa, de repente, uma orientação. Seria bem legal, né? Divulgar para a comunidade aí, para a comunidade matemática do que teve. Porque às vezes um usuário que não quer, digamos, gastar o tempo dele no desenvolvimento, ele só quer utilizar, ele vai e utiliza direto. Claro. Então, às vezes, dependendo do projeto que a pessoa está inserido, para ela é mais fácil usar diretamente uma rotina que já foi testada do que ela fazer, porque às vezes a pessoa não está com tempo, né? Então, ainda bem que o código que a gente desenvolveu eu tenho salvo aqui no computador, né? E a gente pode compartilhar ele. Né? E está bem, sim, documentado ali. Claro que daí tem aquela coisa, tem aqueles detalhes ali, né? Do jeito que foi desenvolvido, tem que ter, na verdade, dois códigos, né? Aquele Legend for, que é onde tu tem os pontos e os coeficientes tabelados,
e aquele arquivo que tu chamou de f.m, né? Porque para cada vez que tu troca a função, né? A troca não é feita dentro do Legion for, né? Tu tem Sim, tem que selecionar, é, tem que selecionar a função. são dois arquivos que tem que rodar simultaneamente, né? Sim. Mas isso aí é normal, né? Em desenvolvimento de rotinas, é muito comum que uma rotina chame outra. Isso aí faz parte da lógica, né? Não tem por que colocar tudo num código só, né? Claro. Por um lado até se torna uma vantagem, porque daí tu vai lá e quando quer trocar a função, né, mexe ali ou inclui, como tu incluiu as funções trigonométricas, sem precisar mexer no código das quadraturas propriamente ditas, né? Então, tem essas vantagens. Eu acho que isso aí foi uma boa estratégia. Porque se a gente tivesse que incluir as funções no código ali, ficaria um tanto quanto trabalhoso, né? Mudar toda vez. E ficaria muito extenso também. Sim, aí vai ficar aquela lista enorme de funções, aí, né, seria possível, mas não sei, eu acho que fica mais organizado do jeito que foi feito, de modo separado. Com certeza. Inclusive, isso tu pode colocar lá uma observação dentro do Legion for, né? Na hora de definir, quando tu vai calcular a função ali, botar uma observação como comentário, né? Uhum. A função é calculada numa outra rotina chamada, sei lá, eu acho que tu chamou f.m, né? f.m. É. Que roda junto, que fica no mesmo diretório. Aí acho que porque depois se algum usuário, né, realmente demonstrar interesse e quiser usar, ele tem que ter sempre as duas, né, simultaneamente. Sim. Boa ideia essa do comentário, eu vou inserir ali. Aquele recurso do comentário eu notei quando eu baixei algumas rotinas que eu encontrei assim, alguns sites que eu comecei a testar alguns problemas aqui de cálculo numérico. Eu tenho uma disciplina de cálculo, eu tenho uma turma de cálculo numérico, semestre com duas até. E eu notei que o pessoal desenvolve as rotinas e coloca os comentários. E isso aí acaba ajudando para quem utiliza pela primeira vez a rotina, que ainda não está habituado. Ajuda bastante. Eu percebi também, né, naquele link que tu me enviou, onde tem as tabelas de valores de J e de W, tem alguns códigos ali, e eu percebi também que o autor geralmente bota comentários para deixar claro para quem vai ler. Isso ajuda muito. O comentário e até pra gente mesmo, é que se às vezes tu tu desenvolve uma rotina, aí tu fica assim, digamos, um tempo sem usar, aí diz, agora tu precisando usar a rotina tal, aí tu vai usar, vai de meio ano, um ano, tu já não lembra direito, né? Aí tu vai lá ver os teus próprios comentários, tu acaba sendo mais fácil, né, a utilização. É importante. Então, interessante, né, como a linguagem... Pode falar, professor, pode falar. Não, eu ia dizer, tu pode iniciar aí teus comentários, se tu quiser comentar ali os resultados que tu obteve, se tu quiser abrir a planilha, tá liberado para tu abrir aí. Beleza. Aham. Bom, então tá, professor. Tá aqui os resultados em Excel, né? Eu, particularmente, gosto bastante de mexer no Excel. Uhum. Tem bastante coisa legal que a gente pode fazer no Excel, gráficos, funções, tabela dinâmica. Eu já trabalhei bastante com Excel e tá aqui ele para nos auxiliar. Eu comecei fazendo o teste com uma função pequena, porque quando a gente bota uma função muito grande, ele aponta uma série de erros, né? Então, para ficar mais prático, por exemplo, deficiência luminosa eu não fiz. Para ficar mais prático, eu
funções que são oriundas da bibliografia que tu me indicou e Uhum. dos exercícios que eu tenho no caderno. Então, por exemplo, a função exponencial de menos x elevado ao quadrado. O intervalo de menos 1 até 1, barbadinha. Para Gauss-Legendre, ele pula aquela parte ali da mudança de variável, não precisa, né? Porque o intervalo Aham. está de menos 1 até 1. Bom, para n igual a 2 em Gauss-Legendre, 1,4330. Depois para n igual a 3, 1,4987. E para n igual a 4 e 5 valores bem aproximados, 1,4933 e 1,4936. Agora, para os trapézios, para n igual a 2, um valor um pouco abaixo, 1,8679. E para n igual a 4, ele já começa a se aproximar. Para n igual a 3, 1, por exemplo, para n igual a 3, 1,4384. Para n igual a 4, 1,4627. Para n igual a 5, 1,4739. Para chegar nesse valor aqui de Legendre, de n igual a 5, foi preciso 100 intervalos de integração aqui, ó, Uhum. dos nossos trapézios. Ou seja, a gente teria que segmentar uma curva, uma função qualquer, né, uma curva qualquer, em 100 mini trapézios, um cálculo que a mão seria É. inviável. É uma coisa realmente impraticável, né, de fazer com um recurso muito simples, como uma calculadora, por exemplo. Isso aí seria nos tempos atuais, né, não teria nenhuma justificativa para fazer isso, né? E realmente mostra bem como é custosa a aplicação desta fórmula para este exemplo aí. Nos cálculos que tu fizesse, tu usasse sempre o format short ali, que é com quatro, ele apresenta os resultados com 4 casas. Não, eu usei o format long, só que eu decidi, para a nível de registro aqui no Excel, considerar Aham, somente 4 casas decimais depois da vírgula. aham, tá. O resto eu considerei lixo. Eu acho que, digamos assim, considerando o que a gente vê na literatura, né, talvez não seja necessário utilizar um número maior de casas decimais. Eu acho que porque o objetivo ali, aqui neste estudo é mostrar que principalmente, né, o esforço computacional é menor do que usando Gauss-Legendre do que usando a forma de trapézios. Então acho que para esse objetivo trabalhar com 4 casas decimais eu acho que está bem. Beleza. Aqui um segundo teste também, né, de Gauss-Legendre versus trapézios, mas agora muda a função. A função é x na menos 1, ou como eu botei aqui, 1 sobre x. E o intervalo de integração muda também. Agora é de 1 até 3. Portanto, no código que a gente desenvolveu lá, vai entrar na parte de mudança de variável, né? E o código vai ter que mudar a variável. Pois bem, mesma coisa. Fiz do n de 2 até 100. Só não fiz para Gauss-Legendre porque a gente ainda não conhece valores de n acima de 6, né? Pois bem, então, no extremo máximo aqui de Gauss-Legendre que a gente conhece, para n igual a 5, o valor deu 1,0986. Pois bem, pelos trapézios, para chegar nesse valor, também foi preciso de um intervalo aproximadamente aí de 100 trapézios para se aproximar do valor de Gauss-Legendre. Então a gente pode afirmar que Gauss-Legendre é uma isonomia muito melhor, assim, né? É bem menos trabalhoso, poupa muito mais tempo. A fórmula dos trapézios
demanda mais energia, né? É mais cara, tem um custo maior. É. Não, ótimo. É porque ali aparentemente do 4 para o 5 já estabiliza ali em 1,0986, né? O que me Cara, chamou a atenção, professor, é que nessa comparação aqui, os trapézios eles começaram num valor menor até se aproximar de Gauss Legendre, tá? aham. E nessa função aqui, 1 sobre x, eles começaram num valor maior e veio decrescendo. Eu acho que isso aqui é por causa do formato da curva da função, Isso, né? que a função sobre x ela tem um formato assim, uma hipérbole. Então, no caso da forma dos trapézios, que tu está mostrando aqui nessa tabela que aparece à direita ali, na tela, os trapézios eles vão ser por fora da curva. Então, vai ter sempre, um excesso em relação ao valor exato. Né? Enquanto essa curva aqui do primeiro exemplo, que está à esquerda ali, e na menos x ao quadrado, ela tem um formato de um chapéu, assim, sabe? Então os trapézios vão ficar por baixo. Ah, tá explicado então. Pelo formato da curva. Isso é importante porque podem te perguntar, então tu tem que ter uma ideia de por que acontece isso. Já imaginava. É. Não, até tu pode depois, eu acho que no próprio Octave ali, Fábio, tu consegue fazer o gráfico Dessas funções. das funções, essas funções no intervalo ali de menos 1 a 1, no caso da n menos x ao quadrado, 1 sobre x no intervalo de 1 a 3. Aí tu deixa, né, daí tu deixa eles armazenados juntos, depois se tu precisar usar como argumento, né, daí tu usa os gráficos. É bem, tu pode até transportar para teu botar uma figura, botar uma figura aqui dentro. Isso. É uma boa. E, por último, essa tabela aqui, ela vai comparar os valores das funções trigonométricas para Legendre. Começando com uma função cosseno de x vezes cosseno de x e o intervalo de aproximadamente menos π até π. Uhum. Eu tive que escrever 3,14 porque quando eu escrevia π, o Excel apontava alguma coisa de sintaxe, ele considerava algum tipo de função do Excel que eu não sabia qual que era. Sim. Então eu escrevi 3,14. Uhum. E aí a gente nota que os números estão bem distorcidos, né? O que não é característica de Gauss Legendre. Se tiver certo, era para os números estarem bem próximos. Para n igual a 2 aqui, 0,3637, para n igual a 3, 4,8065, para n igual a 4, 2,7465. Então a gente nota que fica oscilando, né? Esse aí tá um pouco mais. Não tá. Esse último aqui que tu mostrou do n igual a 5 é 3,19, porque o resultado correto dessa integral é igual a π, né? Uhum. Quando é cosseno vezes cosseno, seno vezes seno, quando é a mesma função, tem que dar um resultado igual a π. Mas não fica claro aqui que, no caso desse primeiro teste que está fazendo, né? A gente tem os resultados até n igual a 5, fica oscilando aqui, mas não fica claro que está havendo uma convergência, né? Pois é. Pois então, no máximo, o resultado que se aproximou, no máximo, né, foi com n igual a 5, que ficou um pouco fora. Então, mas ainda assim não parece que vai, sei lá, teria que aumentar o n para testar, né? Não ficou claro aí. Por enquanto não serviu. E a próxima função, seno de 2x vezes cosseno de x, aí sim. Se eu boto o valor dessa integral na calculadora é igual a zero, fazendo o método tradicional, né? Uhum. E aí sim, para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, zero.
Aí tudo bem. Esse funciona bem, né? Agora, para seno de x, né? Seno de x vezes seno de x, mesma coisa do que naquele primeiro bloco ali. É, Os números distorcidos, né? Para n igual a 2, 5,9194, n igual a 3, 1,4766, pois é. n igual a 4, 3,5365. Então a gente nota aqui que não funcionou, não rolou. Não conseguiu captar ali, porque na verdade essa integral aí também tem que ser igual a π. Né? E por último, seno de 3x vezes cosseno de x. Vai falar alguma coisa? Pode falar, professor. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Por último, seno de 3x vezes cosseno de x. Aí beleza, se eu boto na HP, essa integral aqui dá zero. Da forma tradicional. Então tá tudo certo. Do n de 2 até n igual a 5, zero. Então esse resultado aqui está aceitável. Esse resultado tá de acordo com o valor correto. Uhum. E esse aqui não, esse aqui está fora da curva. Isso, mas é importante deixar isso registrado, né, Fábio? Até o valor de N que a gente conseguir ainda evoluir, se conseguir a gente conseguir encontrar, né, o valor, os coeficientes e os pontos para valores mais elevados de N, a gente inclui naquela função legend for e aí testa aqui para ver o que vai acontecer. Porque isso, mesmo que a gente não consiga, digamos, uma solução, né, para isso, dentro da quadratura de Gauss-Legendre, mas a gente mostra que existem limitações, né, para essa quadratura, porque daí as pessoas que eventualmente se interessarem por usar, né, elas vão saber que existe essa situação, quer dizer, que não, né, embora seja bastante eficaz em muitos casos, porque requer um menor esforço computacional do que, por exemplo, o método trapézio, tem situações em que ela pode não dar um bom resultado. Então, e a gente mostra que a gente tem conhecimento, né, dessa situação e está mostrando alguns casos em que a rotina pode não dar um bom resultado. Né? Então, seria interessante, eu acho que vai agregar muito à nossa pesquisa, que a gente descobriu um motivo pelo qual, né? Sim. Vamos ver se a gente consegue investigar. E ali, Fábio, voltando para outra parte da planilha do primeiro teste ali, só por favor. Eu acho que aqui, ó, nesses testes de Gauss-Legendre, tu poderia incluir o tempo, que lembra que tu colocou aquele comando, o TikTok, eu acho, né? Aham. Isso, acho que seria legal tu colocar o tempo de processamento, porque eu me lembro que nos testes que tu me mostrasse aqui, a gente estava testando ainda a Legion For antes de concluir que ela estava funcionando bem, que sempre vem o valor em segundos ali, né, no final. Uhum. Acho que é legal, porque isso, nos trapézios eu não sei se tem como fazer isso, porque os trapézios é uma rotina interna lá acho que ele não informa, né? Não, é que a gente não tem a fonte do código dos trapézios, senão a gente conseguiria, né? Não, mas tudo bem, aí tu pode dizer, olha, o trapézio em que usou uma rotina pronta do Octet, que a gente não tem acesso, então a gente não pode ter como medir o tempo, mas o Gauss-Legendre é isso, então acho que é bom, bom. Eu acho que a gente vai achar um tempo menor, onde o intervalo é de -1 até 1, que ele pula aquele if, aquele if, né? Ele pula aquele if.
E aqui no intervalo de 1 a 3 a gente vai encontrar um tempo maior. Vai ser bacana, mostrar e deixar claro. Acho que fica bem, porque de certa forma tu valoriza, né, esse ganho de tempo, porque inegavelmente para as pessoas que têm conhecimento, né, dos processos de cálculo numérico, ao analisar ver uma comparação dessas, bom, o cara ali conseguiu com n igual a 5 pela fórmula de Gauss-Legendre um resultado que seriam aproximadamente 100 trapézios. Quer dizer, isso é um ganho extraordinário, né? Isso aí, quem tem noção, né, do custo computacional das coisas sabe como isso é importante, porque tu tem que a importância, o valor disso é que se essa rotina ela é usada dentro de um problema maior, né, ela vai representar um ganho de tempo porque, né, tem muitos códigos que funcionam assim, né? Um código chama outro para uma determinada tarefa e vem outra tarefa. Então tu tem que, em cada etapa do processo, tu tem que ter códigos otimizados, porque se tu usar os códigos mais lentos em todas as etapas, aí teu código vai ficar, né, sem competitividade, né? Ele vai ser considerado um código muito lento. Então eu acho que é importante registrar isso aí. Não, beleza, então ficou... de processamento, assim... Pode falar. Não, daí fica como tarefa, então, para a gente descobrir nos próximos dias uma explicação, né, para esse fato de que as quadraturas de Gauss-Legendre não dão um bom resultado ali em alguns casos, né? E eu vou ver se eu consigo, Fábio, ainda... Porque a gente não fez comparações com o método de Simpson, né? A gente só fez comparações com o método trapézios, né? Ali no Octave parece que não tem mesmo, né? Eu vou investigar mais uma vez, ver se não está escondido lá em algum lugar. Né? Vamos ver se a gente elabora um código para o Simpsons, né? Ou então a gente desenvolve. Ficaria legal. E daí a gente teria mais um elemento de comparação, né? Claro. Porque assim, as mais conhecidas são essas três, tá? A fórmula de trapézio, a fórmula de Simpson e a fórmula de Gauss-Legendre. Claro que a Gauss-Legendre, como tu percebeu aí, é uma forma de um nível mais avançado, né? Tu precisa... A matemática envolvida aí na Gauss-Legendre, ela é mais avançada. Existem algumas que são chamadas de fórmulas iterativas. Por exemplo, tu tem aqui, trapézios, né, na tua tabela, com n igual a 2 e n igual a 4. Aí tu faz um tipo de uma média, tá? Entre o n igual a 4 e n igual a 2, e aí tu vai fazendo médias com os próprios resultados das integrais, através de algumas fórmulas iterativas, e isso acelera o processo de convergência. Mas aí são técnicas também que exigem um investimento um pouquinho maior, né? E também é uma forma de otimizar o processo, para não precisar elevar tanto, né, o valor do N. Sim. É bem interessante também. Legal, parece interessante. Mas é isso então, Fábio. Então ficaram algumas tarefas, né, para os próximos dias. Então, vamos ver se tu tiveres dificuldade na quarta-feira, a gente pode fazer também na sexta. Para mim, não, desde que a gente combine com antecedência, não tem problema. Beleza, professor. Se eu tiver imprevisto, eu vou cuidar dessa vez de eu lembrar de te mandar um e-mail para não te deixar na mão, tá bom? Eu estranhei, eu pensei que tivesse tido algum problema de conexão. Não, eu tava envolvido com as coletas do IBGE, que eu precisava entregar uma remessa lá e acabei esquecendo de me comunicar contigo. Por isso eu peço desculpa. Eu esperei ali alguns minutos, imaginando então que fosse essa situação, né? Aí disse, bom, aí entrei no e-mail, vi que não tinha
Até aquele momento, né, não tinha chegado nenhuma mensagem. Daí disse, bom, daqui a pouco ele dá um sinal de fumaça aí. O Covid pegou o Fábio. Ah, sim, tem mais essa. Pensei, pô, será que o Fábio foi atingido pelo vírus, né? Tem mais isso ainda aqui. Quando a pessoa fica sem contato, a gente sempre pensa nessa. Graças a Deus eu não peguei, professor. Mais de um ano aí de pandemia e não me atingiu, graças a Deus. Eu tive alguns familiares que contraíram da Covid, mas não teve nenhum caso grave. Foram todos casos bem leves, assim, as pessoas ficaram em casa de repouso e isso foi suficiente. Ninguém precisou ser hospitalizado. Isso já é uma preocupação a menos, Espero que passe logo com a vacinação, né? Porque saudade dos amigos, do pessoal da PUC lá, caminhar pelo campus, encontrar os colegas, encontrar os professores. Mas olha, pelo ritmo que a gente está observando, assim, da vacinação por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é um dos estados onde está mais avançado, né? Eu tenho acompanhado os números ali na Secretaria Estadual da Saúde. Vai demorar muito ainda, porque o ritmo de entrega das vacinas ainda não é um ritmo tão intenso como estava sendo divulgado, né? Estão entregando menos do que... Muito lento, né, professor? E é lamentável, porque em outras campanhas o Brasil foi bem eficaz na vacinação, como H1N1. O Brasil sempre foi referência de vacinação, né? Por causa dos postos de saúde, da saúde pública. Sim. O Zé Gotinha. E, infelizmente, falhamos, né, na missão da vacinação contra a Covid-19 por questões políticas, infelizmente, mas fazer o quê? Porque, assim, a estrutura nós temos, tem posto de saúde, tem pessoal, mas o que está faltando realmente é chegarem as doses, né? Então, hoje, por exemplo... chegaram doses que até não estavam sendo esperadas e a prefeitura diminuiu para 62 anos de idade o grupo de pessoas que podem tomar vacinação a partir da tarde de hoje já. Então, se tu tiver alguém conhecido que tenha 62 anos, de repente avisa que às vezes as pessoas não ficam sabendo, né? Porque foi essa notícia. Escutei na Rádio Gaúcha, apesar do ritmo de vacinação ser lento, a gente tem a impressão que corre rápido, né? Porque até umas semanas passadas era o pessoal acima de 70 anos, já está em 62. Semana que vem vai baixar um pouco mais a idade. Aí eu acho que quando a gente menos esperar aí, todo adulto já está habilitado para tomar vacina, se Deus quiser. Isso vai depender mais da chegada das doses propriamente do que das secretarias de saúde do município e do estado. Vamos ver, tomara que a produção aumente, aí se isso acontecer, né, vai acelerar o processo. Vamos ver. Mas eu acho que a gente vai nesse modo online até o final do ano, né, professor? Eu acho que até atingir todo o público que frequenta ali a universidade, que são professores, funcionários e alunos que têm faixas etárias muito, muito diversificadas, vai longe. Enquanto isso, a gente dá uma de ministro Salles e vai passando a boiada nas disciplinas. Passa transcal, passa termodinâmica, passa fluidos, passa tudo. Nossa, passa boiada. Não, a gente ouve cada uma, né? É como diz um amigo meu, né? A gente morre e não vê tudo, né? Sempre tem alguma coisa nova acontecer. A pandemia não é de todo ruim, né? Ajudou a galera da engenharia aí a obter algumas aprovações que presencialmente são bem difíceis. Eu acho que para alguns alunos que tinham dificuldade assim, de assistir às aulas presenciais e a forma de avaliação remota talvez tenha contribuído para as pessoas conseguirem a aprovação em algumas disciplinas, porque quer queira, quer não, né, a avaliação remota eu acho que não é tão rigorosa como a avaliação presencial, né? Ajudou bastante, pode ter certeza. Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma limonada desse limão aí. Feito então, professor.
Falou, Fábio. Então, bom final de semana aí, a gente vai falando, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar informações sobre essas questões aí que a gente levantou hoje. Tá bom? Bom fim de abraço. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, um abraço.